Então, boa noite a todos. É sempre muito gostoso estar aqui com vocês, bater um papo. E a gente consegue interagir. Alguns daqui vocês já conhecem o meu jeito, a gente bate papo mesmo, não é? A gente faz uma conversa assim, a gente faz para a gente. Eu faço para mim. Se vocês aproveitarem disso, já está muito bom, não é? Então a gente vai falar um pouquinho sobre prece e estar em estado de prece, não é? Domingos me falou agora de pouco que a sensibilidade dele para o frio é abaixo de 18 graus. De 18 para cima ele aguenta. E quando de manhã está de 18 graus para cima, ele sai para caminhar. E olha que momento interessante que você tem caminhando para fazer uma prece, não é? Então a gente vai falar um pouquinho de prece e estar em estado de prece. Quantas vezes a gente não se pega fazendo uma prece para pedir, não é? Talvez a maior quantidade das preces que a gente faz, de orações que a gente faz, são para pedir. Mas quantas vezes a gente se lembra de fazer a prece depois para agradecer aquilo que a gente conseguiu? A gente não costuma não ter esse hábito. Ou assim, a gente costuma de uma forma geral, claro, cada um está no seu jeito de ser, no seu jeito de evolução. Eu estou generalizando para um mundo de provas e expiações. E mesmo a gente que tem um pouquinho mais da consciência do Evangelho de Jesus, da consciência da doutrina espírita, às vezes no momento de euforia a gente não agradece, a gente não faz prece para isso também, não é? E estudando a doutrina espírita, estudando o espiritismo, a gente aprende nas palestras, nos cursos, nos seminários, que existem 3 grandes motivos, 3 grandes funções da prece. A gente faz a prece para pedir, é o que a gente está muito acostumado a fazer, mas a gente também faz a prece para agradecer e a gente faz a prece para louvar, não é? Então, quando a gente faz a prece para louvar, é o quê? É você perceber a maravilha do mundo que a gente tem construída por Deus. A gente sai na caminhada com Domingos, vamos passear, vamos caminhar lá no Jardim Botânico, Zé. A gente vai lá no Jardim Botânico passear, que é um lugar gostoso, arborizado, fresquinho, o ar ainda é bom. A cada pedacinho de coisas que a gente vê, se você se reportar aquilo, a beleza do Criador, a gente está louvando. Não precisa nem fazer uma prece formal. A gente vai chegar na situação de estar em estado de prece, não é? Não precisa ser a prece formal. Vocês viram as imagens iniciais? Quem tira essas fotos tem um estilo parecido das fotos que eu gosto de tirar. Não é? É o nosso estilo é muito parecido, Domingos. Quando você tira uma foto de uma prece, de uma planta, uma das últimas que apareceu aqui era uma hortênsia. Mas o zoom da hortênsia estava tão perto, tão pequeno, que você via detalhes da hortênsia. Você via que não é só aquele conjunto de flores numa bola que a gente chama de umbela, não é? Aí você vê os detalhes, você vê os traços das flores, você vê o tamanho dos pistilos, dos estigmas daquela planta, aquelas partes você vê os detalhes. Aí você imagina que maravilha são esses detalhes, que beleza são esses detalhes. E se você vai para uma parte mais científica, tentando entender como que é o processo de reprodução daquilo, que tudo tem um sentido, nossa, é para a gente admirar o Criador. Se a gente olha para o nosso universo interior, já pararam para pensar em si? Cada um em si? Nós em nós, são milhares e milhares de seres vivos funcionando em conjunto para que um espírito habite nesse corpo e consiga conversar, bater um papo, aprender. Olha que maravilha, cada célula que a gente tem no corpo é um indivíduo. Tanto que, se eu conseguir tirar uma célula do meu corpo e colocar num ambiente adequado, ela continua viva. Ou seja, são milhares e milhares de seres vivos trabalhando em conjunto que nos permite estar aqui vivos, falando. Não é admirável isso daí? Quando a gente enxerga tudo isso e vê, tem essa admiração, a gente está louvando a Deus.
pode direcionar uma prece para Deus também, louvando tudo de belo que a gente vê, todas as oportunidades que a gente tem, a própria oportunidade da reencarnação, não é? O mecanismo é louvável. Mas a gente pode fazer uma prece também para pedir. É assim que está bem acostumado, né? Então a gente pede pelas nossas dores, a gente pede pelas dificuldades em casa, a gente pede até pelas dificuldades financeiras. A gente pede. Agora eu pergunto para vocês. Olha que o Evangelho, Jesus fala isso, estudando a doutrina espírita fala isso também. A gente faz prece para pedir. Mas pergunto para cada um de nós. Deus, que sabe tudo, precisava que a gente fizesse uma prece para pedir? Ele sabe tudo. Deus não precisaria, mas quando a gente faz uma prece pedindo, a gente está se ajoelhando perante Ele num ato de humildade. A gente está se reconhecendo uma criatura do Pai. Ele sabe o que a gente precisa. Tanto que muitas vezes a gente pede e não tem aquilo. A gente tem o que na resposta? Aquilo que a gente precisa. Talvez a gente nem perceba no momento que é o que a gente precisava, mas o auxílio sempre vem. E um terceiro tipo de prece é a prece para agradecimento. Não é? Por tudo, por isso que a gente fica maravilhoso e louva, a gente também agradece. Pela possibilidade da reencarnação, viram a leitura que ela fez, não é? A sua planta, se você cultiva sementes doentias, ruins, qual vai ser o produto disso? Sofrimento. Mas Deus é tão bom, a gente sempre brinca, né? Que Deus é que nem consórcio e Casas Bahia. Como funciona o consórcio? Você paga uma do começo e uma do fim, vai tendo abatimento, não vai? E Casas Bahia? Você paga perder de vista, não é? Deus é tão bom que permite que a gente corrija o nosso passado naquilo que a gente aguenta. Então, às vezes, pode prolongar várias encarnações, várias vidas, até que a gente corrija os erros que a gente cometeu. Mas Ele é tão bom também, que se a gente for que nem o consórcio, puxa vida, eu tenho isso, mas eu consigo fazer um pouquinho a mais. Eu faço um pouquinho a mais. Esse pouquinho a mais já vai abatendo dos nossos débitos, da nossa correção. É colocar nossa vontade para isso. Olha só, agradecer o processo de reencarnação é uma coisa que a gente tem que fazer a cada momento. Agora eu vou deixar uma tarefa para vocês. Estão prontos? Papelzinho na mão? O Eduardo te deu trabalho andando para lá e para cá? Um trabalho para vocês. Hoje à noite, antes de dormir, ou daqui para frente, cada vez que vocês fizerem o Pai Nosso, vou cobrar no próximo encontro, Zé. Cada vez que vocês fizerem o Pai Nosso, localizem ali agradecimento, pedido e louvor. É uma lição de casa. Certo? Porque Jesus ensinou uma prece que é completa. A gente consegue perceber ali agradecimento, pedido e louvor. Então a prece é isso, a prece nos sintoniza com a espiritualidade, é como se fosse um cabo condutor que faz a gente chegar até Deus. Jesus nos fala isso no Pai Nosso, né? Pai Nosso que estais nos céus, santificado seja vosso nome, venha a nós o vosso reino. Mas é uma coisa de dois caminhos. A gente tem que se fazer numa situação de chegar até ali, a Deus, enxergar Deus. Uma vez em Araraquara, um palestrante baiano, o nome dele era Adenauer. No jeitinho dele baiano de falar, ele falou assim, quando você for fazer o Pai Nosso, faz como Chico Xavier fazia. Pai Nosso que estais no céu. Aí vai lá no céu, vê se o Pai está mesmo, aí volta e continua. Quer dizer, não é fazer blá, 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 é fazer pensando, é fazer raciocinando, é fazer aproveitando esse ensinamento que Jesus nos trouxe. E o estar em estado de prece? O que seria isso? O estar em estado de prece vem ao encontro do vigiai e orai. Quando a gente faz a caminhada de manhã, a gente falou do louvar.
não é? Mas enquanto eu faço a caminhada, eu posso pensar, eu posso lembrar da palestra que eu ouvi na sexta-feira passada, na palestra que eu ouvi no domingo, um trecho de uma leitura que eu fiz, e ali tendo um alimento mental. Um alimento mental. Para ir pensando, para ir refletindo, para ir trabalhando em si. O estar em estado de prece nos permite um trabalho de autoconhecimento. Porque para a gente se autoconhecer, para a gente fazer aquele pouquinho a mais, sabe? Você precisa se conhecer. Se você não souber onde estão suas mazelas ainda, como você vai se corrigir? E a maioria de nós, espíritos de provas e expiações, estamos presos à matéria, ao orgulho e ao egoísmo. Mas o egoísmo, a matéria é mais fácil, né? Eu quero ter as coisas, você sente as coisas. Mas o orgulho e o egoísmo são tão tinhosos que eles se escondem em nós. Então, às vezes, é difícil de perceber. Às vezes, aquela história fala assim, às vezes tem uma falsa humildade que é mais orgulho do que humildade. Mas ele precisa reconhecer. Então, estar em estado de prece é fazer esse autoconhecimento o tempo todo. É perceber, é dar ouvido à sua consciência. É perceber que a gente faz coisas erradas, sim, não é? Mas não deixar para lá, é alimentar aquilo. É entender, puxa vida, hoje falei mais forte com o senhorzinho na rua. Perdi a paciência. Quer dizer, o senhorzinho vai ficando idoso, não escuta direito, é mais ranzinza, é nosso, é do ser humano. E a gente perdeu a paciência com aquela pessoa que talvez não escute direito. É refletir nisso. Falei, puxa vida, o que eu posso fazer para isso? Então descobri aí que tem um ponto falho na minha vida. Não tenho paciência com pessoas de idade. Você descobriu. A partir da descoberta do autoconhecimento, você consegue trabalhar isso daí. Inclusive, a atitude da paciência também é um processo de estar em estado de prece. Porque aqui está gostoso, não está? Todo mundo calmo, ouviu a música do Domingos, viu as imagens, a gente foi entrando num processo de tranquilidade emocional, de tranquilidade espiritual. Mas e no dia a dia? E no trabalho é assim? No transporte público é assim? Na fila do supermercado, de sexta-feira, às 5:30 da tarde, aqui no Savenhagão, é assim? Não é? A gente encontra pessoas de todos os tipos. Nos cabe, nós, sermos os calmos, os pacientes, o trabalhar nisso. Isso é um estado de prece. É todo o dia, é todo o momento. É qualquer respiração que a gente faça, a gente está ali pensando, estando em estado de prece. Quando você parte para a caridade, o ajudar sem pensar em retorno. Veja que o estar em estado de prece é constante na nossa vida. Temos oportunidades o tempo todo. Olha só o estar em estado de prece. Se acorda de manhã ou de madrugadinha para ir ao banheiro, tomar uma água, e pega aquele dedinho bem encaixadinho no canto da cama. Qual é a nossa reação? Não é? Se eu estou em estado de prece, não é? A gente vai refletir, vai pensar, vai doer. Mas qual vai ser minha resposta àquela dor? Como a gente está reagindo quando bate o dedinho no canto do sofá? Isso que é bacana de a gente usar a doutrina espírita e o Evangelho de Jesus para coisas simples do nosso dia a dia. Porque às vezes a gente fica elaborando coisas muito, oh meu Deus do céu, o que eu tenho que fazer para comprar um tijolinho da minha casa no nosso lar? E quer fazer um grande projeto na casa espírita, um grande projeto no bairro, mas deixa de fazer pequenas coisas, como o próprio se conhecer, não é? Cumprir as suas tarefas. Não reclamar. Somos seres reclamões. Somos seres reclamões.
Já brinquei com vocês várias vezes. Se meu cabelo é moreno, eu quero ser loiro. Se eu sou baixinho, eu quero ser altão. Se meu olho é azul, eu queria que fosse castanho. E a gente sabe, né? Já falei para a gente aqui também muitas vezes. Quando a gente reclama da nossa aparência, do nosso corpo, do tempo, se está chovendo, se está frio, a gente está reclamando de quem? Está reclamando de Deus. Não é? Está reclamando de Deus. Porque se o tempo está ruim, como não deveria estar, quem atrapalhou o tempo fomos nós, seres humanos. Não é? Veja só que coisa simples. A separação do lixo seletivo é coisa acho que de menos de 20 anos para cá. Antes disso, a gente tacava tudo no lixo e punha na rua. Não é? Olha lá se não jogava no terreno do lado e tacava fogo. Não é? Hoje, nesse desenvolvimento que a gente vai tendo, para ver coisas simples, como a gente evolui. Às vezes você pega um marmitex de alumínio, põe no lixo comum, você fica pesando a consciência. Puxa, tem lugar certo para pôr o metal. Por que eu pus ali? Para pôr preguiça? Às vezes é por preguiça, né? Tem que separar, limpar, deixar bonitinho. Então, está vendo como a gente vai percebendo que a gente está evoluindo? Então, precisa parar para perceber que está evoluindo. Isso é essa situação de estar em estado de prece. Ou seja, o tempo todo em vigília, percebendo-se, analisando-se, melhorando, calibrando o seu sensor de quando está pensando em fazer coisa errada ou quando está fazendo coisa errada. Vigia. Vigiando, a gente vai se organizando. E é processo. É processo. Não é? Veja que esses vícios que a gente traz no corpo, na alma, no espírito, no princípio de nós, seres humanos, começando a habitar a Terra, eram importantes. O egoísmo era importante, lá como a gente era Neandertal e quase Homo sapiens. Naquele momento, às vezes, era importante o egoísmo para o bando. Porque se eu não comesse tudo a comida e não guardasse comida para mim, ia vir outro bando e ia pegar aquela comida, não é? A vaidade era importante? Era importante, porque os seres mais bonitos, ou seja, os seres mais fortes, procriariam filhos fortes. Ajudou no processo evolutivo. Lá quando era Neandertal, depois Homo sapiens. Hoje nós somos Homo sapiens sapiens. Então já temos condições de perceber o que é certo e o que é errado. Não é? No processo evolutivo, a gente está quase Homo angelis. A tendência é um dia a gente ser Homo angelis, o homem com pouca preocupação com a matéria e mais preocupação com a realidade espiritual. E estando em estado de prece, a gente vai expandindo nosso pensamento, nosso conhecimento, nossa moralidade, para perceber-se. O mais importante é descobrir onde está escondido o nosso orgulho, a nossa vaidade, o nosso egoísmo. Se a gente descobre e trabalha isso daí, a gente já começa a melhorar. Não é? O que nos irrita. Então, trabalhar para a irritação diminuir. E quando chega a irritação, que Jesus disse? Orai, vigiai e orai. Se você percebe que a irritação chegou, aí sim, aí para o momento. Eu estou em estado de prece, mas tem hora que eu tenho que parar e realmente fazer uma prece, uma oração, elevar o nosso estado mental, o nosso pensamento, até a espiritualidade boa, a espiritualidade amiga. Porque Deus é tão bom que para cada um de nós tem um amigo espiritual que nos ajuda e nos acompanha. E quantas vezes a gente não deixa o nosso amigo espiritual de lado, né? Lembra dos desenhos animados de Hanna-Barbera, que aparecia o anjinho de um lado e o capetinha do outro lado? A hora que o prazer das coisas eram mais legais, o cidadão dava um peteleco no anjinho. Muitas vezes a gente dá o peteleco no anjinho. Ou muitas vezes a gente nem ouve o anjinho falar. Então é o nosso envolvimento com as coisas da terra. Não é? E Jesus falou muito de prece. Jesus nos ensinou uma prece, nos ensinou o Pai Nosso, que realmente traz muitas coisas importantes
para a gente refletir e pedir. Mas como disse o Adenauer, não adianta falar um monte de coisa assim rapidamente, sem pensar. Então a gente pode fazer a prece, a gente tem que fazer a prece de forma simples, conversando com Deus, conversando com Jesus, conversando com a espiritualidade. Aí você vai falar, Fábio, as preces que estão prontas, que estão no final do Evangelho segundo o Espiritismo, não valem? Valem. São importantes sim, porque às vezes a gente está num estado de desespero tão grande que nos falta palavras. É assim com vocês? Nos falta palavras. A gente não consegue conectar palavras para falar com Deus, para falar com Jesus, para falar com a espiritualidade. Então aí a prece, mesmo o Pai Nosso, nos ajuda. Só que tem que ser sentida. A gente tem que entender aquilo que a gente está lendo, aquilo que a gente está pedindo, aquilo que a gente está agradecendo. Então sim, são importantes sim. Mas mais importante para Jesus é essa conversa com Ele, com Deus e com a espiritualidade. Outra coisa que Jesus nos ensina, não fazer a prece para se aparecer, não é? Ele foi claro em um momento que tinha um fariseu no templo e falava prece, 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 falava alto, agradecia e desprezava aqueles que não tinham como ele tinha, o fariseu, até debochando de um outro que era mais simples, que estava no mesmo templo. E o simples só falou, Deus, me ajuda, eu preciso da sua ajuda. E Jesus fala, de qual dos dois a prece é mais valorosa? Daquele que mal sabia falar. Porque o fariseu, o que ele queria, ele já recebeu, que era o olhar de todos. Então Jesus aí falava, você quer fazer uma prece? Vá para o seu quarto, se concentre e eleve seu pensamento a Deus. Converse com Deus. Não é? Mas, já disse, estamos todos aqui, hoje, numa sexta-feira, a nossa prece individual é importante, mas pensa o seguinte, ó, eu pego um palito de fósforo e acendo. O Eduardo, vamos fazer um experimento imaginário. A gente apaga todas as luzes, certo? Eu acendo o meu palito de fósforo. Vai iluminar o ambiente? Pouquinho, né? Talvez o Eduardo veja ali eu com um palitinho de fósforo. A gente vai fazer um outro exercício. Aí eu vou dar um palitinho de fósforo para cada um de vocês. Para cada um de nós. A gente acende o palitinho de fósforo. Qual vai ser a luminosidade do ambiente? Vai ser maior. Não é? Vai ser maior. Então, quando se junta também em preces, estamos em estado de prece nesse momento. Estamos refletindo, pensando em Jesus, falando de Jesus. É mais potencializada. Então, estando juntos, a gente consegue potencializar, aumentar esse momento de prece. Então, os templos religiosos são ambientes muito bons para que a gente ore junto. Esteja ali mesmo. E adianta fazer uma prece muito grande? O Domingos, quando faz a prece inicial, é a música. A gente viaja na música, a gente entra na letra. A gente faz oração. Nós já vimos, já percebemos, já vivenciamos preces maravilhosas e extensas demais. Que depois de 2 minutos você já está pensando na janta, já está pensando no que fazer, você não consegue acompanhar aquela prece o tempo todo. É bonita? É. É poética? É. É importante? Sim, é. Tem quem consegue acompanhar até o fim? Tem. Mas tem quem não consegue? Bastante gente. Por quê? A gente é aflito, a gente tem nossas dores, a gente tem nossos problemas, a gente tem nossas agitações. Não é? Então, essa prece em conjunto, realmente juntos, aumentando esse poder de ajuda para a cidade, para a nossa família, para coisas maiores. Lembrando que sempre a gente faz prece, junto ou não, a gente tem o apoio, a presença da espiritualidade ao nosso encontro. Aí lembra aquela história do Zé, não esse Zé, não o Zé Domingos, o Zé
lá de uma cidadezinha do interior de Minas, que todo dia antes de ir para a roça, ele passava em frente à capelinha, entrava no altar e falava: Jesus, o Zé está aqui. E todo dia: Jesus, o Zé está aqui. Sempre na mesma hora. Às 6:30 da manhã: Jesus, o Zé está aqui. O padre daquela igrejinha percebia a atitude do Zé. E perguntou: Zé, o que você faz? Eu venho aqui e falo com Jesus que eu estou aqui, porque eu não sei nem falar direito, nem escrever direito, eu não sei fazer prece. Mas todo dia eu venho aqui e falo para Jesus que eu estou aqui. E um dia o Zé sumiu. O Zé não foi mais, um tempo o Zé não foi mais na capelinha, e o padre ficou preocupado com aquela situação. O Zé está sempre por aqui, está sempre vindo conversar com Jesus, mesmo que seja com uma fala simples. E o padre foi tentar saber o que aconteceu. Ele descobriu que o Zé tinha sido atropelado. Então o Zé estava internado no hospital da cidade. E o padre: coitado do Zé, não tem família, vive da roça, mora sozinho, vou lá fazer uma visita para o Zé. O padre foi ao hospital e perguntou: tem um senhor José internado aqui? A enfermeira falou: tem um senhor José internado aqui sim. Mas sabe, seu padre, uma coisa muito interessante, desde que o Zé veio para cá, parece que o ambiente do hospital mudou. Ficou mais alegre, parece que as pessoas estão recebendo melhor o tratamento, estão se curando mais rápido. Alguma coisa mudou quando o Zé veio para cá. E o padre foi ver o Zé, né? Ô Zé, como você está? Falou: estou bem, seu padre. Você não se sente sozinho? Eu não, seu padre, não me sinto sozinho, não. Mas como não? Você não mora sozinho? É todo dia, padre. Ali pelas 6:30, vem um moço barbudo aqui me visitar e fala: ô Zé, Jesus está aqui. Então, olha só, a prece simples do Zé, mas de coração. Uma prece que fazia ele se envolver com a espiritualidade. Era tão envolvido com a espiritualidade que no ambiente que ele estava, ele emanava a bondade, o carinho, a conexão com a espiritualidade. Era tão forte que até aqueles outros pacientes do hospital passaram a ser ajudados pelo Zé. Por Jesus. Então, que a gente possa, a cada momento do nosso dia, nos perceber e praticar, sim, o orai e vigiai intensamente, colocando na nossa vida estar em estado de prece, na caminhada, indo para o trabalho. Já tiveram a crise do domingo à noite, da música do Fantástico? Aquele peso, puxa vida, tem que trabalhar? A gente tem que trabalhar. É bom trabalhar. Mas muitas vezes o ambiente que a gente trabalha não é o mais legal. O estar em estado de prece pode modificar o ambiente à nossa volta. Por quê? Porque a gente se modifica. A gente fica mais receptível, a gente fica mais caridoso, a gente fica mais paciente. Então isso vai melhorando até o nosso dia a dia no trabalho. Então a cada dia, a cada momento da nossa vida, que a gente possa refletir em quem nós somos, em tudo aquilo que a gente aprende aqui na Casa Espírita, no Evangelho de Jesus, e começar realmente a praticar em nossa vida efetivamente. Então houve uma notícia difícil no rádio, um grande acidente, para e pensa, puxa vida, como Jesus comentaria sobre isso? O que dentro daquilo que eu estudo, na doutrina espírita, a gente aprende sobre isso? Aparece uma grande dor na nossa família, com a gente, reflita, por que será que está acontecendo isso? Quem sou eu agora, quem eu fui ontem, para hoje estar vivenciando tudo isso? Isso é estar em estado de prece. Então que Jesus nos envolva,
que Ele esteja em nossos pensamentos, que a gente possa conhecer muito bem o Seu Evangelho e procurar ali exemplos, para que a gente esteja bem, para que a gente consiga sair dos nossos momentos de dificuldade. E mesmo estando num planeta de provas e expiações, que ainda assim tem dor, que ainda assim tem o mal imperando, que ainda assim tem dificuldades, que ainda assim que é difícil ser feliz num mundo de prova e expiações completamente feliz. Mas se a gente tem Jesus como nosso guia, se a gente passa a enxergar as maravilhas do universo, as maravilhas de Deus, as maravilhas de ter uma família e cultivar bem essa família, a gente consegue ter um pouquinho de felicidade, ainda aqui no mundo de provas e expiações. Então que Jesus nos ampare, que façamos sim preces, orações, sempre que for preciso, importante, não esquecendo que não só para pedir, mas também para agradecer o que a gente consegue e para louvar a maravilha que a gente vive, mas além de fazer apenas preces e orações, que a gente trabalhe em nós mesmos para estarmos em estado de prece. Estando em estado de prece, é como se a gente estivesse indo ali, onde está Deus, e vendo, Deus está aqui mesmo, Ele está comigo, Ele está me ajudando, Ele está me amparando. Se não Ele pessoalmente, os emissários de Jesus, os nossos anjos de guarda. Então que possamos ter uma semana cheia de boas realizações, com o pensamento e o coração tranquilo. Que assim seja.